Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina a perseverar na vigilância, na oração, preparando sempre aquilo que ele nos diz, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Através dele, a libertação, a cura, a restauração, aonde andamos em espírito e em verdade, do qual a palavra diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E ele, através do Filho, se fez um, a qual a promessa de Isaías, que no ventre da Virgem, aquele que se fez um, Deus é único. Aquele que o Deus enviou o seu Espírito, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, a natureza divina. Ele não é filho, ele é filho do homem, não a natureza humana, mas a natureza divina, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas, da qual vivemos através de promessas excelsas, aqueles que vivem de forma sobrenatural, da qual a palavra diz que assim como ele fechou a porta do ministério da iniquidade e nos abriu a porta excelente, quando se abre esta porta, muitos inimigos se levantam, mas ele é aquele que os vence, e assim nós perseveramos dia após dia, assim como ele nos concedeu vitória em mais um dia. Confundidos e envergonhados aqueles que confiam em seus deuses impossíveis de os salvar e os justificar, porque as obras meramente humanas, a palavra diz que por um tempo eles venceriam os seus santos, que estariam operando sinais ilusórios, que não é de duvidar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Seriam sinais ilusórios, mas então, com o tempo da indignação, do qual ele, o nosso Senhor e Salvador, fechou a porta a eles, porque são tempos de indignação, onde se revelou os falsos, os ludibriadores, os falsos apóstolos, profetas, da qual ele disse, de agora em diante, não haverá mais mestre entre vós, mas haverá aqueles que anunciam em espírito e em verdade. Ele falou de várias formas na antiga aliança, através de sonhos, através dos profetas, assim como já havia os falsos. Ele usou até mesmo uma jumenta para barrar a insensatez do profeta Balaão, falou em sonhos. Atualmente ele nos fala através do Filho do Homem, aquele que tem o seu Espírito, anuncia não o que lhe é próprio, mas anuncia em espírito e em verdade, e persevera dia após dia, porque a obra que é meramente humana, ela não produz, vontade humana não produz a profecia. Nós falamos pelo grande profeta, aquele que a palavra é acompanhada da sua força, do seu poder, aonde os sinais acompanham aqueles que seguem. Se tiver de gloriar, gloriam antes em suas fraquezas, porque quando estamos fracos aí que somos fortes, a sua graça nos basta. E assim, em mais um dia, ele tem confirmado tudo aquilo que ele tem dito através da nossa boca, e ainda que alguns acham como que por tardio perseveramos na oração, porque aquele que persevera na oração dia após dia, como ele nos ensina do juiz iníquo, que não temia a Deus e nem a homens, mas dizia: porque esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. E assim julgou, mesmo não temendo a Deus e a homens. Quanto mais aqueles do qual fazem a vontade do Pai, que é a família de Jesus, que ele disse: é meu irmão, é minha irmã, e aqueles que ainda preparam a vontade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele, além de um irmão, é um amigo na adversidade. E assim ele fará, embora alguns acham como que tardio, mas nós já cremos e tomamos posse, porque fiel é aquele que prometeu, que vem buscar o povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração,
E a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre, porque Ele tem feito grandes sinais em nosso meio e confirmado. O justo vive pela fé somos salvos, somos cumpridores. Tudo é possível para aquele que crê, e assim nós perseveramos em mais um dia, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos direciona e nos capacita. O amanhã Ele já preparou, Ele é conhecedor do amanhã, e assim como Ele nos concedeu vitória hoje, o amanhã Ele já preparou novamente. Vivemos dia após dia, segundo a sua confirmação, segundo a sua benignidade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã, da qual Ele utiliza como a quer, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.